Shabbat Shalom, Raverim. Shabbat Shalom, Lekulam. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom, minha amiga. Shabbat Shalom a todos. Estamos em mais um Shabbat. E vamos estudar a porção da Torá. Vamos cumprir o mandamento que o Eterno nos deu. Um mandamento no qual não é um sacrifício, mas sim é uma honra poder cumprir o Shabat. Porque o Eterno disse assim para Moshe: Zahor el Yom HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabat, do dia de sábado, para o santificar, para o guardar, para usá-lo em memória de mim, em benefício próprio. Eu descansei no Shabat e eu quero que os meus filhos também descansem. E isso não é cumprimento de nenhuma religião, não. Não foi nenhuma religião que criou, não. Está lá na Torá, está lá nas Escrituras Sagradas. O mundo hoje não guarda o Shabat porque são transgressores, são avarentos, são presunçosos, são soberbos e estão esquecendo o mandamento do Eterno. E, como a história já nos provou, quando Israel deixou de cumprir os Shabatot, foi por exílio, assim também o mundo pagará por não guardar o Shabat. Eu sei que é difícil guardar o Shabat. Hoje é difícil, estamos no exílio hoje. E quando estamos no exílio, somos praticamente impedidos, né, de guardar o Shabat. Mas fazer memória dele, ninguém pode impedir isso, não. Você pode até trabalhar no Shabat, porque você tem uma família para sustentar. E você é empregado, você está no exílio, isso é permitido. Mas dizer para as pessoas que hoje, a partir de agora, é Shabat, né, isso ninguém pode lhe impedir. E vamos também aqui aproveitar e agradecer ao Eterno de qualquer forma, né, e parabenizar o Estado de Israel, né, o Estado judeu, né, por mais um Rosh Hashanah, um Shana Tová para Israel, né, 5.782 anos. Parabéns, Israel, né? Parabéns, assim, quando a gente fala Israel, a gente fala o povo do Eterno, né? O Estado judeu, ele tem aí, né, alguns 70 e alguma coisa, né, porque foi criado em 48. Mas a contagem, assim, pelo calendário lunar, né, da humanidade, segundo Israel, né, estamos aí em 5.782 anos. Ok? Então vamos para Parashá. Vamos para a porção semanal, né? Como eu disse já lá atrás, alguns canais que fazem esse estudo da porção semanal, né? Tem alguns amigos aí que fazem também, eles já terminaram, né? Porque esse ano ele tem menos um mês lá em Israel, né? E eu não segui o calendário, não segui o calendário de Israel, então eu estou passando. Ainda tem mais um mês, a gente ainda tem acho que 5 a 6 parashás ainda para terminar o calendário, né, das parashot. Alguns canais que fazem esse estudo também, eles já terminaram porque eles colocaram duas de uma vez só, certo? E eu não fiz, esse ano eu não fiz. Eu segui normalmente os textos, né? Não coloquei parashás duas, né, numa semana só. Então, a parashá desta semana é Shoftim. Shoftim quer dizer juízes, né? Ou seja, é uma parashá que vai abordar a legislação, né, implantada pelo Eterno. Vai falar de juízes, vai falar de reis, vai falar de Kohanins, né, de sacerdotes, de toda a hierarquia, né, governamental, né, do povo de Israel. Era preciso que criasse isso aí, para que o povo não ficasse, né. Alguns dizem que o Eterno ordenou o povo a ter reis. Na Torá nós não vemos isso. O texto não diz isso, né. Ele fala, se vocês, né, vocês adotarem
né, um dia quiserem adotar um rei, que seja um cara, beleza, né, que seja um cara íntegro. Mas Moshe já estava, né, profetizando muita coisa. Esta paraxá lida com fundamentos da liderança, né, de Israel. O estabelecimento de cortes legislativas, né, israelitas, e mais adiante algumas leis relacionadas a juízes. A nomeação de um rei, né, e várias leis relacionadas às guerras, isso corretamente, as quais o rei deve conduzir, se eles quisessem um rei. Quando eles pediram um rei, bom lembrar, quando eles pediram um rei, né, eles não pediram um rei, né, segundo o coração do Eterno, não, eles pediram um rei para serem iguais às nações pagãs, tanto que o Eterno diz assim para Samuel, esse povo está pedindo um rei, eles não estão te rejeitando não, eles estão rejeitando a mim, se não me engano está no livro de Juízes, eles estão rejeitando a mim, porque estão pedindo um rei para serem iguais, né, à nação de Israel. Mesmo assim, a gente vai estudar aqui, os reis tinham que andar com a Torá praticamente debaixo do braço, tinha que ler todo dia. Mesmo assim, os caras fizeram besteiras, né? Fizeram besteiras, caíram no erro. Vamos lá. A paraxá conclui com a mitzvah de Agar-Ufá, a bezerra cuja nuca é quebrada, que envolve tanto juízes como Kohanim, que mais ou menos isso aí é um mandamento hukim, né? É um huk forte, sem explicação. Há mitvot especial para os líderes da nação. Estes devem lembrar que são um exemplo para todo o povo, né? Os líderes da nação, né, são os juízes, os Kohanim, os profetas e o rei, né? Muito tempo depois, né, veio o rei. Ficou muito tempo só com juízes, né? Se não me engano, Sansão, Shishon foi até um juiz. Todos os acima escritos carregam uma enorme responsabilidade, pois seus comportamentos, exercem forte influência sobre o resto do povo, como hoje, né? Hoje, infelizmente, os políticos que nós temos hoje, né, que nós elegemos, eu não, porque eu não participo, né? Há muito tempo eu deixei de votar nesses caras, né? E por mim ninguém votaria, né? Não existia mais eleição, porque não adianta, né? A turma tem um veste amarelo, o outro veste vermelho, o outro veste azul, o outro veste verde, mas jogam no mesmo time, não são adversários. Esse é outro assunto. Eles causavam influência, né, tanto positiva como negativa no resto do povo. Moshe descreve a Bnei Israel todas as leis que os líderes devem saber. Primeiro, nomear juízes. Moshe explicou: em Jerusalém vocês terão um grande Sanhedrin e a mais alta corte legislativa do país. Quando vocês viajarem em Jerusalém para Yom Tov, vocês poderão ir ao Sanhedrin com os seus casos de justiça. Além desse tribunal, Hashem quer que cada cidade em Eretz Israel tenha o seu próprio Beit Din, tribunal. Em uma cidade pequena, o tribunal de 3 juízes já é o bastante. Embora 3 juízes não possam julgar caso de vida ou morte, podem solucionar problemas ligados a dinheiro e propriedades. Uma cidade maior, com pelo menos 120 hebreus, né, deve ter um Beit Din de 23 membros. Eu não entendi 120 hebreus, né, só 120 pessoas, aí 23 vão julgar 97, não entendi, né? Eu acho que com mais, né? Não entendi. Este Beit Din, né, tem o poder de decretar uma sentença de morte com 23 pessoas. Se os juízes do Beit Din estão indecisos a respeito de um caso, eles devem viajar até o grande tribunal. O grande tribunal tem 70 juízes e um Nassi, presidente, sobre eles. O Sanhedrin deve ser o cara deve ter o voto de Minerva, né? O Sanhedrin se reúne diariamente em uma das salas do Beit HaMikdash, templo.
Isso naquela época, né? Hoje não tem mais. Os juízes sentam-se em semicírculos. Deste modo, eles podem ver uns aos outros. E o presidente poderia ver a todos. Quanto maior fosse o juiz, mais próximo do presidente ele sentava. Semicírculos é meia-lua, né? Não é a tábua redonda do rei, né? Mas semicírculos, acho que é isso aqui, né? O rei senta no meio, né? O rei senta no meio e consegue ver, todo mundo fica praticamente quase um de frente para o outro. Hoje em dia, né? Como a corrente da Shemichá, né, está rompida, não temos mais a mitzvah de nomear um Sanhedrin. O que é Semichá? Semichá quer dizer ordenação. Quando Moshe nomeou Yehoshua e os 70 Zeknim, anciãos do Sanhedrin, colocou as mãos sobre a cabeça deles. Mais tarde, aqueles sábios nomearam os líderes da próxima geração, mesmo que não tenham colocado as mãos sobre a cabeça de seus sucessores. O ato de ordená-los ainda era chamado de Adar a Semichá. A corrente da Semichá continuou a passar dos líderes de uma geração para outra. Quando os romanos destruíram o segundo Beit HaMikdash e queriam abalar a coragem dos hebreus, porém sabiam que enquanto o Sanhedrin estivesse de pé, o povo continuaria forte. Por isso tentaram destruir o Sanhedrin, que teve de se esconder. Dar ou receber Semichá era punido com morte. Apesar do decreto romano, a Semichá continuou por mais 150 anos depois da destruição do Beit HaMikdash. No final, ela foi corrompida. Ou seja, o Beit HaMikdash ele foi destruído 70 anos depois da morte de Yeshua. Aí você coloca mais 150 anos ali, quase 200 anos depois do nascimento de Yeshua, né? O Joá bem próximo da criação da prostituta romana, né? Igreja Católica. Vamos lá. Moshe e Davi foram exemplos de justiça, né? Todos os grandes líderes preocupavam-se fundamentalmente em estabelecer justiça, que bem que Davi não foi nem tanto, né? Davi tem sangue, né, nas mãos, o sangue de Urias, né? Ele fez digamos assim, uma besteira, né? Eu ia dizer outra palavra, né? Ele defecou, pronto. Quando os jovens, Moshe censurou um hebreu que levantara a mão contra o seu semelhante, porque está prestes a bater em seu semelhante. Como Moshe foi compelido a fugir do Egito por ter matado um criminoso egípcio, Hashem recompensou o seu amor à justiça, nomeando mais tarde o líder do Sanhedrin. Há uma linha de pensamento que Moshe é considerado o homem mais calmo da terra, né, mais manso, e matou um homem. A linha de pensamento diz que Moshe só pronunciou o nome do Eterno e o cara né, bateu a biela. E Davi fez julgamentos de tzedakah para todo o seu povo. Isso é fato. Davi era um cara que, quando foi revelado que ele pecou, ele mesmo disse, estou ferrado, né? Eu não sou nada. Né? Está lá em 2 Samuel 8:5. Né? Davi era o líder do Sanhedrin e o seu general Yoav, né, que é Moab, o chefe da polícia, que endossava e cumpria as decisões da Corte da Justiça de Davi. Todavia, Davi receava o que os homens desonestos pudessem se aproveitar de sua generosidade, e por isso rezou: Asiti mishpat vetzedek baal tenisheni leoshikai. Agi com justiça e integridade, não me abandones na mão de meus opressores. Hashem não permita que dois litigantes movam um processo para dividirem o dinheiro que envio ao pobre. Está lá em Terrelim
Ele em Salmos, né? 119, 121. Contudo, se um juiz está determinado a julgar com a verdade, não precisa ter medo de realizar um falso julgamento por não conhecer todos os fatos do caso. Ele é considerado responsável apenas pelas informações que lhe foi fornecida, salvo de se suspeita de fraude. Neste caso, deve retirar-se do caso. Nesta paraxá encontramos versículos, né, Tzedek, Tirdorf, né, justiça, justiça, perseguirás. Destas palavras aprendemos que se deve perseguir a justiça somente através da justiça. Não é suficiente procurar por justiça. Esta deve ser feita por meios honestos. A Torá não tolera a busca de um fim sagrado por meios impróprios. Moshe adiciona novas mitzvot, né, relacionadas à idolatria. Né? Moshe descreveu mitzvot adicionadas sobre a idolatria. O dever mais importante de um juiz era punir idólatras. Vocês não podem plantar uma árvore no Beit HaMikdash ou em seu pátio. A árvore na área do Beit HaMikdash deveria ser algo maravilhoso. No entanto, o plantio delas era proibido. Os cananitas plantavam Asherot, árvores sagradas. Essa Asherot, isso é linha de pensamento, tá? A gente, né? Mas é historicidade. Essa Asherot, ela era parecida com a árvore de Natal. Né? E os cananitas, né, a gente vai estudar aqui, eles passavam os filhos pelo fogo. Jogavam os filhos no fogo. E há quem diga, né, que essa Asherot também era cultuada lá no Egito. Né? Asherá, lá era Asherá, né? A árvore Asherá. E as bolinhas que hoje tem na árvore de Natal, isso é muito macabro. Né? Naquele tempo, depois de passarem os filhos pelo fogo, de jogarem os filhos no fogo, eles colocavam as cabeças dos filhos nas árvores e ofereciam aos deuses. Deuses, né? Bah. Deuses é um nome próprio. Deus é um nome próprio. Então, né? Zeus, sinto muito, né? Mas eu não vou usar você como... não vou usar seu nome como plataforma ou como... Como é que eu posso dizer? Atributo. Né? Ou patente. Você só pertence à Grécia, lá na mitologia grega. Era costume dos idólatras enfeitar seus templos com cenários de jardins para atrair adoradores. Por isso, qualquer espécie de árvore plantada perto do altar do templo era proibido. Assim, vemos que a Torá enfatiza o que está dentro das sinagogas e não na beleza de seu exterior. Por isso que o Eterno também se preocupa com o nosso coração. Pensa, maquina, sente, maquina, sai pela boca. Você também não deve erguer uma mitzvah para Hashem. Perdão, gente, não é mitzvah. Matzevah. Matzevah é uma grande pedra geralmente erguida para comemorar algum evento, sobre a qual era despejados vinho e óleo. Os cananitas usavam as matzevot para honrar seus ídolos. A Torá nos conta que nosso patriarca Jacob ergueu uma matzevah em honra a Hashem. Mas depois Hashem disse que isso não quero mais que faça isso não. Isso foi no pacto que ele fez com Labão. Porque a Torá coloca a proibição de plantar uma Asherá logo após o tópico sobre nomear juízes? Isto nos ensina que aquele que nomeia um juiz não qualificado é considerado como se tivesse plantado uma Asherá, uma árvore de idolatria. Qual a analogia entre nomear um juiz não qualificado e plantar uma Asherá? Primeiro, da mesma forma que a idolatria faz com que a Shekhinah, a presença divina, parta, assim o faz a perversão da justiça, ou seja, um juiz pervertido. 2. Assim como um ídolo é uma interpretação errônea da divindade, um juiz não qualificado ou desonesto é uma caricatura do conceito de justiça. Ou seja, uma caricatura
errada, né, do conceito de justiça. Aí ele diz aqui que todo hebreu deve obedecer ao Sanhedrin. Moshe diz aqui, ó, todo hebreu, né, o grande Sanhedrin, Yerushalayim, tem a palavra final em todas as questões. Mesmo que você ache que o Sanhedrin está errado, né, você tem que obedecê-lo. É o que ele diz aqui. O que a maioria dos juízes decidem virar lei. Esse é o problema, porque se os juízes se corrompessem, né, como foi o que aconteceu na época de Yeshua, há muito tempo já atrás, já estava corrompido. Né? Ninguém nem sabe se houve um Sanhedrin onde os juízes não fossem corrompidos. Então, você era penalizado por um tribunal, né, desonesto. Mas, aí é quando pesa, né? Eles vão pagar, o preço vem lá de cima, eles vão pagar. As religiões de hoje se apossam disso. Se apossam disso. Ou seja, eles não querem cumprir mandamento. Mas o que tiver de bom para eles, aí eles puxam lá do Velho Testamento. Por exemplo, isso aqui, não se mova, ou seja, não se volte contra o seu líder, ele é ungido. Ele é ungido. Você viu aqui que só é ungido, né? Os reis e os sacerdotes. Ungido, não pode rebelião. Isso eles trazem lá do Velho Testamento. Mas comida cachiruda, não. Guardar o sábado, não. Isso aí é Velho Testamento. Mas quando convém a eles vão buscar lá no Velho Testamento. Como dízimo. Né? O dízimo está lá no Velho Testamento. Não, o dízimo continua. Né? E é em dinheiro agora. Né? Puxaram o dízimo e ainda trouxeram em dinheiro, converteram. Né? Tem uma loja de câmbio aí, né? Para fazer a conversão de mantimento para dinheiro. Então, a Torá adverte veementemente que as decisões do Sanhedrin devem ser obedecidas, pois Hashem concedeu aos sábios o poder de interpretar as leis da Torá na vida cotidiana. Se houver um colapso no respeito à interpretação dos sábios, a derrocada da nação não tardaria. Tal colapso levaria à anarquia e a Torá se fragmentaria em diversas Torot. Ou seja, acreditava-se, né, que as decisões que eles tomavam eram baseadas na Torá. Porque se isso não acontecesse, se essa ordem fosse desfeita, né, o Sanhedrin começasse a ser questionado, que foi o que aconteceu na época de Yeshua. Né? Yeshua questionou o Sanhedrin, vocês, né, a Torá, eu vim aqui pregar a Torá. Aí quando os caras viram que tinha um cara pregando a Torá da maneira correta, aí o ciúme começou. Né? A gente tem que acabar com esse cara. Esse cara vai acabar com o negócio da gente, porque estavam corrompendo. Pô. Por isso que a anarquia já estava, né? E Moshe está alertando aqui. Se isso acontecer, vai criar uma anarquia. Né? Se o Sanhedrin começar a julgar mal e as pessoas não começarem a obedecer ao Sanhedrin, né, vai criar uma anarquia. E foi o que aconteceu. Né? Na época de Yeshua, a anarquia já estava... Né? Tanto que Yeshua diz assim, não faça da casa que leva o nome do meu pai, casa de covil de ladrões. Você pode perguntar, é impossível os juízes cometerem um engano? Afinal, eles só são seres humanos. Mesmo que vocês possam estar certo, a Torá ordena que obedeçamos sempre ao Sanhedrin. Mesmo que pareça, né, dizer que a direita é a esquerda e a esquerda é a direita. E certamente você deve obedecê-los quando é evidente que sua decisão está correta. Até Hashem concorda em aceitar suas decisões halásticas, né, sobre as leis. Entendeu aí? A palavra lei é halachá é lei. Né? Não Torá. Torá não é lei, Torá é instrução. Leem mais sobre isto, né? A gente vai estudar isso na próxima paraxá. A submissão às autoridades máximas preserva a Torá, né? Foi o que a gente estudou aqui. Mesmo que pareça errado, mas tem que ser
Alguns podem não concordar com isso, né? Alguns podem não concordar com isso. Shaul, né, ele fica naquilo, quando ele disse assim, respeitai ou obedecer às vossas autoridades. Ele não está falando de pessoas, ele está falando do cargo. Porque aqui, o Eterno está falando do cargo, da instituição, o Sanhedrin. Agora, se a pessoa ela é falsa, ela vai cair, né? O pecado dela vai denunciar ela, com certeza. Então, Paulo estava falando do cargo, da instituição, e não das pessoas. Né? Que bem que as pessoas é quem fazem a instituição. Zaquem manre, o sábio que desobedece o Sanhedrin. Né? Se uma pessoa desobedece às regras do grande Sanhedrin, ou o líder, né, de sua geração, ela está transgredindo um mandamento da Torá. Se não chega a ser mandamento, né? É uma mitzvot, ou seja, é uma diretriz. Se um sábio competente na época do Beit HaMikdash instruísse outras pessoas a agir contrariamente às regras do grande Sanhedrin, ou ele mesmo agisse desta maneira, podia até ser condenado à morte, porque ele era punido tão rigorosamente. Com isso, a Torá quer nos demonstrar a importância fundamental de obedecer a palavra de Hashem, formulada pelo Sanhedrin. Evidentemente, isso quando o Sanhedrin seguia a Torá corretamente. Tá? Haveria diferença de opiniões sobre como interpretar a lei escrita e aplicá-la às novas situações. Todavia, se todos os pontos de vista tivessem o mesmo status de idêntica legitimidade, as disputas se multiplicariam, resultando em diversas versões da Torá, cada qual competindo com as outras. Por este motivo, a Torá investiu o Sanhedrin de plena autoridade para resolver todas as disputas, e suas decisões seriam acatadas até mesmo por eminentes estudiosos, pois um hebreu deve acreditar que Hashem guia e orienta as decisões de seus servos devotos, o que não é bem isso, né? Se ele for devoto. Instituir e promulgar a autoridade dos sábios é tão importante que a Torá impõe a pena capital para qualquer juiz, mesmo para um juiz notável, que legisle contra as decisões majoritárias do grande Sanhedrin. Ou seja, se ele ficasse contrário, né, à decisão coletiva. Aí vem a mitzvah de nomear um rei. Né? Eu não achei que isso foi ordenança, né, do Eterno. Ele disse, se e depois vocês quiserem, né, ser igual às nações, né, blá, 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 podemos pensar que basta ter um Sanhedrin que cuida da nação. Né? Mas Moshe explicou que, além do Sanhedrin, Hashem quer que vocês... Não! Hashem não disse isso. Um rei se preocupa com o país e esteja... Não! Hashem, na Torá não diz que Hashem queria que o povo tivesse rei. Ele simplesmente Moshe, ele está profetizando, ele está alertando, ele está, né, revelando. Olha, mas lá na frente vocês vão pedir por um rei. Cuidado quando vocês pedirem por um rei, né, para que vocês não se igualem às outras nações. Isso aqui é judaísmo puro e a gente joga fora. Né? Dizer que o Eterno mandou, não tem isso na Torá. Vá lá ler o texto que não tem. E eu esqueci de dar o texto hoje, não foi? Eu vou buscar o texto aqui agora. O texto da Torá, da Parashá de Juízes, Shoftim. Né? Shoftim fica a partir do capítulo 16 de Devarim, Deuteronômio, 16, 18 até 21, 9. Ok? Tá aí. Bom, aí se vocês quiserem um rei, aí vem as mitzvot especiais do rei. Né? Ele não deve manter cavalos demais. Isso tá. Se vocês quiserem um rei, tá? Não é preciso, mas se vocês desejarem ter um rei, como as outras nações também têm, é o que Moshe diz na Torá. Primeiro, ele não deve manter cavalos demais.
na época dos reis, né, hebreus, o Egito era famoso pela sua criação de cavalos. Se um rei queria muitos cavalos, poderia fazer com que alguns hebreus se estabelecessem no Egito, para que ele mandassem cavalos de lá. Hashem disse, não quero que vocês, né, viajem para o Egito e permaneçam lá. O Egito é um país perverso que influenciará negativamente Bnei Israel. Moshe fez o povo jurar, né, nessa paraxá, Moshe fez o povo jurar que eles não voltariam mais para o Egito. Né, e eles fizeram isso. Os que voltaram eram perversos. Como teve um filho de Davi, se eu não me engano, que voltou, se escondeu lá. Mas aí cai a questão de Miriam e Yosef. Porque dizem que Miriam e Yosef foi para o Egito. Aquilo é uma midrash de Matitiyahu. Está lá em Mateus, aquilo é uma midrash. Tanto aquilo ali, né, como a questão dos reis, os 3 reis, tudo aquilo é uma midrash para mostrar os judeus daquela época, da época do nascimento, depois que Yeshua morreu, né, que os sinóticos, chamados de evangélicos, né, os escritos Nazarim, foram escritos quase 60 anos depois, não sei, né, por aí, contando a biografia de Yeshua. Matitiyahu faz uma metáfora, ele faz assim, ele cria uma história para mostrar que esse Yeshua, né, que o povo que foi morto e ressuscitou ao 3º dia, é aquele profeta que Moshe disse, olha, o Eterno vai levantar um profeta como eu, a ele seguir. Aqui, né, nessa paraxá, na outra, ele vai dizer isso. Né, Moshe diz isso em Deuteronômio. Olha, o Eterno vai levantar um profeta no meio de vocês, do lombo de vocês. Ele vai ensinar vocês o caminho da verdade. A ele seguir. Um profeta igual a mim. Ou mais. Ele disse igual a mim, né? Mas muito maior que eu. E aí, Matitiyahu traz o comecinho da vida de Moshe e faz uma metáfora, né, mostrando, né, porque Matitiyahu, Mateus 1 e 2, praticamente é uma metáfora, aquilo não existiu, não aconteceu. Ele só está mostrando que Yeshua, né, ele é aquele profeta que Moshe revelou. Né, aquele profeta, né, que daria vida por suas ovelhas. Né, o Filho do Eterno. Então, né, não quero que vocês voltem mais para o Egito. Outra razão porque os reis judeus não podem ter grande número de cavalos, o cavalo era muito importante em um tempo de guerra. Quanto mais cavalos tivessem um rei, mais certeza eu teria da sua vitória. Um rei hebreu, né, um rei israelita, deve saber que é Hashem quem lhe dá a vitória. Enquanto, né, tanto se ele tem cavalo ou não. Portanto, o rei recebe a ordem de não manter cavalos demais em seus estábulos. A outra mitzvah para o rei, né, ele não deve exagerar no ouro e na prata. Eu vou falar de um rei aqui, tá? Já. Reis não hebreus enchiam os seus tesouros de ouro e prata. Um rei, né, pode armazenar dinheiro bastante para as suas necessidades, mas não deve perder seu tempo acumulando fortuna. Aparentemente não haveria necessidade de a Torá dizer que adverte sobre posse de muito dinheiro, né? Pois as tentações do excesso de riqueza são muito bem conhecidas. Riqueza demais leva ao orgulho e ao esquecimento de que existe um Hashem, existe um Eterno, existe um Criador. Porém, era uma mitzvah para o rei coletar ouro e prata para o Beit HaMikdash e para distribuir para o povo, né, para fazer caridade. Terceiro, ele não pode ter muitas esposas. Acho que vocês já estão lembrando de qual rei eu vou falar. Todos os reis antigos casavam-se com muitas mulheres. Um rei judeu, né, ou hebreu, não era proibido de fazer o mesmo. Muitas mulheres iriam desviar seu coração de Hashem. Aos reis também foi dito que deveriam casar-se somente com mulheres tementes a Hashem. Shlomo, né?
Shlomo, né, não cumpriu nenhuma dessas três. Né? Teve muitos cavalos, teve muito ouro, bem que o Eterno disse que ele ia ter. Né? Mas os impostos que Shlomo cobrava, né, tanto que o filho disse, né, você sabe da frase, é o dedinho do meu pai, isso aqui é a coxa, né? Então, Shlomo, 1000 mulheres, cara. Ela tinha 1000. Né? Ou seja, esse cara era sábio mesmo? Hã? Coitado. Agora, tudo casamento político. Tudo casamento político para fazer aliança política. Isso era muito, né? Isso era muito intenso naquela época. O erro do rei Shlomo. Né? O rei Shlomo foi um ser muito sábio na terra. Ele disse, é verdade que a Torá proíbe o rei de ter muitas esposas, isso poderá desviar o coração de Hashem, porém esta mitzvah não se aplica a mim, sou muito sábio. Então todas essas mitzvahs ele dizia assim, eu sou muito sábio, né? Eu sou muito sábio, isso não se aplica a mim. Né? Lá, Shlomo também pensou que coletar muito ouro e prata não iria prejudicá-lo, né? A letra Yud voou para o trono de Hashem e reclamou, mestre do universo, você prometeu que nenhuma letra da Torá seria mudada, porém Shlomo me trocou, eu apareço nas palavras da Torá, Lo Yarbe, o rei não deve ter a mais, e o rei Shlomo desobedeceu a esta mitzvah. Hashem confortou o Yud, não se preocupe, mesmo uma pequena letra como você é muito importante. Você verá que Shlomo errou. Aí ficará claro que as leis da Torá se aplicam a todos, sem exceção. E Shlomo caiu em desgraça, né? Ele deve ter se arrependido, né? Não sei. Tomara que tenha se arrependido. Porque a Torá vai pesar sobre ele. O rei deve cumprir o outro mitzvah, né? A quarta, né? O Sefer, a Torá do rei, foi aquilo que eu falei, né? Praticamente ele andava com a Torá debaixo do braço. Que bem que outros esqueceram, né? Tanto que ela ficou empoeirada. Andamos com rádios, portáteis e celulares, né? Para hoje, né? Para não perdermos nenhum programa de rádio, chamada telefônica, por aí vai, né? Onde quer que estejamos. Nos tempos dos reis, hebreus, eles levavam consigo mais uma coisa. Mais uma coisa não, né? Porque naquele tempo não tinha celular, né? Eles levavam um mini Sefer, Torá, né? Tinham sempre consigo. Né? E tinha um com ele e outro no palácio ao lado, né? Aí vai, duas cópias. Aí vem a ordenança dos Kohanim trabalharem, né, no Beit HaMikdash em turnos Mishmarot. Moshe ordenou que os Kohanim fossem divididos em 8 vigílias, ou grupos que trabalhariam em turnos para realizar o serviço no tabernáculo. Mais tarde, o rei Davi e o profeta Shemuel aumentaram o número de turnos para 24. Desta forma, cada Kohen ficaria de plantão por pouco mais de 2 semanas ao ano. E isso eu acho que chegou até no tempo de Yeshua, né? Porque, se eu não me engano, Zacarias, o pai de Yohanan, se eu não me engano, ele era a semana dele ser o Kohen Gadol, o sacerdote da época. Presentes sacerdotais. A Torá continua a enumerar os privilégios e obrigações dos líderes das nações. Começou com o rei, que é o líder temporário, porém deve estar sob a absoluta autoridade da Torá, o seu ortogante. A seguir vem os Kohanim, que são os mestres da Torá. Além de suas obrigações no templo, os Kohanim não receberam uma porção da terra, de modo que possam devotar-se totalmente às atividades, né, do templo. Tendo dito isto, a Torá preocupa-se com o seu sustento, determinando-lhes presentes que o povo lhe dá. Os Kohanim recebiam, né, a antecoxa, as mandíbulas e o estômago de cada animal doméstico caché abatido. Isto não se aplica às oferendas do templo. A escolha destas partes dos animais simboliza o serviço do templo, como recompensa por usarem o braço direito para abater as oferendas. Os Kohanim recebiam a antecoxa direita em
outra da bênção, né? Em troca da bênção sacerdotal, Birkat Kohanim, o povo recebeu a mandíbula, porque tem a língua, né? Que inclui a língua do animal. Por examinarem o interior do animal, por causa de possíveis desqualificações, recebiam também o estômago. Eu acho que aí no estômago são os órgãos, né? Era fígado, aqueles órgãos, né, que são comestíveis. A proibição de consultar um mago, aí vem também a proibição de consultar um mago, né? A Torá já falou sobre os líderes da nação, agora versa sobre a maneira pela qual Hashem comunica sua vontade acerca de que o povo deve saber sobre o futuro para cumprir suas obrigações com Hashem. Mas antes, por ser da natureza humana, querer saber o futuro e realizar-se de quaisquer meios para obter seus fins com êxito, a Torá proíbe aos hebreus de copiarem as práticas utilizadas por outras nações para prever acontecimentos futuros. Isso não quer dizer que acontecia ou deixava de acontecer. Você sabe que Hashem ele é astuto, né? E que o mundo, né? O eixo é desse mundo já nos maligno. Então, aquelas nações perversas, Hashem tinha um controle. Então, era assim, ó, como hoje, né? Como hoje, partido azul e partido vermelho. E aí, Satan está aqui, ó, manipulando os dois. E cá, LGBT, tá aqui, botando um contra o outro. Mas os dois sendo manipulados, né? Vou botar esses dois para brigar. Divide o povo e conquista. Entendeu? A não ser que a sua vida pertença ao eterno. Aí Hashem não chega. Aí a Satan não chega perto. Se eu falei Hashem, é Hasatan, tá? Hasatan manipula. Se eu falei Hashem, perdão. Vamos lá. Então a Torá proíbe, né, de copiarem as práticas utilizadas pelas outras nações. Apesar dos métodos à disposição dos idólatras para investigar o futuro, devemos seguir Hashem com fé completa e perfeita, sem sentir a necessidade de saber o que irá acontecer. Tami tivie in Hashem Eloquecha, sejas íntegro com Hashem, teu Elohim. Se tivermos confiança plena e total em Hashem, todas as previsões dos magos e videntes não terão significado algum, pois Hashem reverterá qualquer mal contra Israel. A prova disso vem dos... Isso só consegue com conhecimento, tá? Fé só não adianta. Eu tenho fé. Fé em quê? É isso que Shaul fala, Paulo. A tua fé está fundada em quê? Porque se tu não tem o conhecimento, tu tem fé em quê? Aí, tanto que os caras tinham fé, mas não tinham conhecimento. Aí foram expulsar demônios, né? Aí o demônio olhou assim, eu conheço Shaul, conheço Kefa, conheço Yeshua, mas vocês quem são? Né? Faltou o conhecimento, faltou a base. Se você não chegar lá com o conhecimento, eu tenho fé que vou conseguir. Um advogado que não tem o conhecimento, eu tenho fé que vou ganhar. Não conhece o processo, perdeu. Não adianta ter só fé. Tem que ter o conhecimento, tem que ter o entendimento e tem que ter o discernimento, né? Eu tenho fé que vou passar. Mas essa areia é movediça, discernimento. E areia movediça, eu vou afundar, conhecimento. Espero que você tenha me entendido. Abraão e Sara, que pelas leis da natureza estavam fadados a não ter filhos, mas Hashem inverteu o destino mostrando pelas estrelas. Errado. Não foi mostrando pelas estrelas. Tá? Ele simplesmente usou as estrelas para implantar fé em Abraão. As estrelas não mostrou nada. Né? Isso é astrologia, isso é cabala judaica, né? Nojo. Assim sendo, os hebreus não precisam de feitiçaria, apenas de sincera obediência a Hashem. Aí tudo bem. Mas dizer que Hashem mostrou pelas estrelas que Abraão ia ter filho, não. Simplesmente ele disse assim, teus filhos serão como as estrelas. Ou seja, tua descendência vai ser enorme. Mas mostrar, isso é astrologia. Para com isso, né? O judaizante.
Eita, tenho 15 minutos. Conhecendo o futuro. Né? Só lhes é permitido conhecer o futuro de duas formas. Aí era profecia, era a revelação do Eterno. Né? Vocês podem consultar um profeta de Hashem, se ele vai falar a verdade ou não. Né? O rei ou o presidente do Sanhedrin podem perguntar aos Urim Vetumim, que as placas que tinham, né, no peitoral do Kohen Gadol, do sacerdote. Aí ele perguntava, o sacerdote ia, né, fazia todo aquele ritual, oferenda, blá, blá, e perguntava ao Eterno, depois da morte de Moshe, né? Porque Moshe falava com o Eterno face a face. E engraçado que a crentaiada aí, né, sabe que Moshe falava com o Eterno face a face e não segue as palavras de Moshe, não entendo, né? Porque Yeshua não falou nada diferente do que Moshe falou. É a mesma coisa. É a mesma coisa, não falou nada diferente. Né? Ele disse, eu não vou tirar nada do que Moshe falou. Pelo contrário, a Torá de Moshe, esse Torá de Moshe não é porque a lei era de Moshe, não. Isso foi um presente que o Eterno deu. Né? Por tu ter sido fiel a mim, né? Os teus descendentes, né? Eles vão dizer assim, dessa forma, a Torá de Moshe. É como se fosse um reconhecimento, né, do trabalho de Moshe. Mas que ela foi ditada. Moshe só ditou o que o Eterno estava falando. Fala, escreve aí. O Eterno diz, escreve aí. Agora, Deuteronômio é um discurso. Né, é um discurso de Moshe. Tudo bem que as palavras de Moshe, né, poderiam, né, naturalmente, foi colocadas pelo Eterno na boca dele. Mas Moshe só estava fazendo, ou seja, dando um resumo de tudo que aconteceu durante os 40 anos e de todas as parashás, ou de todas as mitzvot que o Eterno já tinha dado. Então, o rei poderia consultar o sacerdote, e aí o sacerdote consultava o Urim Vetumim, que era a placa, e a placa continha todos os nomes das tribos, né, e mais a palavra Urim Vetumim, né, e aí as letras elas se iluminavam. Quando as letras se iluminavam, formavam uma palavra, né, que chamavam, né, o Roshem. Né. Cada pedra preciosa do Roshem continha 6 letras, né, o nome da tribo, e letras adicionais. As letras extras formavam a palavra Abraão, Isaac e Jacob. Né, Shivite e Yeshurun, tribos de Israel. Deste modo, todas as letras do alfabeto hebraico se encontravam no Roshem. Aí eles dão um exemplo aqui, tá? Eu vou falar. Se o rei, por exemplo, queria saber se podia ir ou não para a guerra, procurava o Kohen Gadol, dizia a ele, por favor, consulte o Urim Vetumim, se devo ir à guerra ou não. O Kohen Gadol olhava para o Shohen, né, e via algumas letras brilhando. Quando juntava estas letras, tinha a resposta, digamos que a letra G, Ain, de Shimon, K, de Lamed, né, de Levi, V, né, e E, de Abraham. E Taf, de Naphtali, se acendiam. Juntas, elas formavam VKG. A resposta estava naquela palavra. Porém, o Kohen Gadol devia rearranjar as letras com seu Ruach HaKodesh, né, com a presença divina, dom profético. No nosso exemplo, a resposta seria Taele, né, VKG, as letras VKG, Taele, vá para a guerra. Né. As predições do Urim e Vetumim, né, sempre se realizavam. Não havia exceções. No segundo Beit HaMikdash, o Kohen Gadol ainda usava o Shohen, porém este não mais possuía os Urim e Vetumim dentro dele. Sem o nome sagrado de Hashem, o Shohen não podia ser consultado. Ou seja, no segundo Beit HaMikdash eles não faziam mais isso. A nação já estava pervertida. Aí, como conhecer um verdadeiro profeta? Vamos ver se não termina por aqui, né? Hashem garantiu aos hebreus que não precisam temer os esforços dos feiticeiros, pois o destino de Bnei Israel está muito acima da capacidade de qualquer um de prejudicá-los. E mais ainda, a fim de que os hebreus não temam que as proibições anteriores de estudar o futuro os tornem inferiores aos seus vizinhos.
Hashem lhe garantiu que lhes enviaria profeta. Moshe explicou como conhecer um profeta de Hashem. Aquilo que eu lhe disse, né? Moshe vai falar isso aqui. Primeiramente, o profeta deve ser sábio, um tzadikim. Ele deve guardar todas as mitzvot de Hashem. E se ele não faz, não é um verdadeiro profeta. Apesar dos sinais que ele dá, não devemos ter nada com ele. Moshe disse, o profeta que declarar que Hashem tem falado com ele deve ser testado. Pergunte a ele algo sobre o futuro. Se a predição realiza-se, a Torá ordena que vocês acreditem nele. Dali em diante, se o seu sinal não se confirmar, ele é um falso profeta. Vocês devem condená-lo à morte. Chegou Yeshua. Agora entendeu por que eles questionavam tanto Yeshua. Veja só, primeiro tem que ser sábio, ou seja, tem que ter estudado. Segundo, ele tem que cumprir as mitzvot. Né? E terceiro, ele tem que fazer sinal. Isso são as 3 características de um profeta. E Yeshua cumpriu todas elas. Quando ele estava com a samaritana disse assim, vejo que tu és profeta. Coisa que os sacerdotes não enxergaram. Por que tu é profeta? Né? Porque ele era sábio. Ela viu que ele era sábio. Ela viu que ele cumpria as mitzvot. Por quê? De repente ela pode ter se ensinado para ele. A Torá não fala. E ele disse, não, né? Estou aqui. Por quê? Né? Porque ele também cumpria as mitzvot. Era sábio, tinha estudado, cumpria as mitzvot e realizava sinais. Como foi que ele realizou sinais com a samaritana? Ela disse, esses homens que, né, tu já tivesse não sei quantos homens e o que tu tem não é teu. Vejo que tu és profeta. Ele fez um sinal, né? Só estava faltando isso. Aí vejo que tu és profeta. Entendeu? Então, Yeshua, ele foi profeta. Ele foi um profeta. Agora o Filho do Eterno, onde o Ruach HaKodesh habitou nele como não habitou em qualquer outro homem. Da forma que habitou em Yeshua. Então tá aqui, né? Então, aí os camaradas vai dizer, nos dá um sinal. Veja que eles estão seguindo a palavra de Moshe. Moshe diz, peça um sinal. Aí Yeshua olha assim e diz assim, vocês querem um sinal? Uma geração adúltera me pede um sinal. Eu vou dar um sinal. Eu vou dar um sinal. O sinal do profeta Jonas. Pô, foi o único profeta que não fez milagre nenhum. Aí Yeshua vai e diz, o profeta Jonas. Aí Jonas não fez milagre nenhum, caramba. Foi o único profeta que não fez milagre nenhum. 3 dias passarei morto. Do mesmo jeito que Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, eu passarei no centro da terra. E aí você sabe a história. Leis referentes às cidades de refúgio. Né? Aí a gente já leu, né? Não vou me prolongar nisso aí, você lê o texto lá que não tem muito, né? Tinha que alargar as estradas, né? Tem que ter 32 cúbicos, ou seja, 15 metros de largura. Que estrada larga, né? Que é para poder, tem que botar placa de sinalização, que é para poder o homicida não intencional saber onde é que a cidade é, que era para poder chegar até ela. E elas precisavam ser distantes uma da outra, né? A mesma distância uma da outra. Hassagat Gevu é a proibição de remover as fronteiras de alguém a fim de ganhar cercas, né? Ou seja, você tem o seu cercado, né? Aí você começa a avançar sua cerca, né? Do lado do outro. Daqui a pouco o coitado do meio, o Hashem, estava de olho em quem fazia isso, tá? Era proibido fazer isso. O Beit Din necessitava de 2 testemunhas, certo? Para poder condenar alguém, ele precisava de 2 testemunhas ou mais. Uma só testemunha não adiantava, né? E se aquela testemunha fosse o Beit Din percebesse que aquela testemunha era falsa, o que iria acontecer com a pessoa que aquela testemunha estava denunciando, acontecia com ela, certo? Então, por isso que Yeshua, quando ele foi julgado, era preciso mais 2 testemunhas ou mais, né? Só que as testemunhas que levaram para Yeshua, né, mentiram, né? Não falaram a verdade. Aí, como eles não estavam falando a verdade, Yeshua disse assim, eu vou ter que testemunhar contra mim mesmo, né? Aí Yeshua vai e diz aquela frase, né? Tu dizes, né? Aí eu sou o filho, aí o cara rasga tudo, você já conhece a história. Edim, Zomemim, testemunhas falsas, né?
A gente já falou aqui, né? Como o exército judeu se prepara para a guerra, né? Você lê lá, a gente não vai falar muito aqui, o tempo acabou, né? Só tem um texto lá, né? Hashem não quer que aquele que confia na força do cavalo, nem na velocidade de pernas humanas. Hashem deseja que aquele que o teme, que anseia pela sua bondade. Está lá em Terrilim 147:10. Quem é desqualificado para lutar na guerra, aí sim. Aí, o que era que o sacerdote, né, o comandante sacerdote dizia, ó, quem tiver uma casa nova aí, pode voltar. Quem tiver uma vinha nova, pode voltar. Né? Quem tiver para casar, pode voltar. Eu não quero que você vá para a guerra e outro se aposta a sua casa, se aposta a sua vinha ou casa com a sua esposa. Pode voltar. E os medrosos também voltem. Aí, assim, quando aquela turma voltava, ninguém sabia quem era medroso. De repente, o cara olhava assim, aquele cara está voltando porque ele tá para casar, ou ele fez uma casa, não sei o quê. Então, com isso, não contaminava os que tinham coragem de ir para a guerra. Né? Porque os medrosos já estavam fora. E outra, o cara que não tinha nada a perder, ele ia para a guerra. Por quê? Porque ele ia ter os despojos. Né? Ele ia ter os despojos. Então, existia uma recompensa para ir para a guerra. E aí, preservar as árvores, né? Não podiam cortar as árvores na cidade que fosse sitiada, porque a árvore não é gente, né? Então você não vai acabar com a árvore, porque a árvore não é homem. Então, deixa as árvores frutíferas de pé. Né? Baal Tahit, a proibição de desperdiçar comida também, né? Agla Arufá, a bezerra cuja nuca era quebrada, né? Pouquinho tempo, essa questão da bezerra era, né? Às vezes, por exemplo, se alguém fosse morto e ninguém sabia quem foi que matou, aí aquela cidade se juntava, pegava essa bezerra, quebrava a nuca e o pecado daquela cidade era expiado. Certo? Então, terminamos aqui. E Hashem prometeu, se vocês se preocuparem com o sangue inocente derramado, eu me preocuparei para que chegue o tempo quando todas as mortes cessarão. Na época de Mashiach, né, instrumentos de matança serão usados somente para fins pacíficos. Certo? Vamos restabelecer Birkat Kohanim, vamos terminar porque eu só tenho 3 minutos. Foi boa? Foi boa? Aprendeu? Legal? Então compartilha aí. Yevarechecha Adonai veish merecha, yair Adonai panavelecha, vihuneka, itzah Adonai panavelecha veyatzelecha, shalom. Elohim melech neman, Elohim é rei fiel. Vededut et haimet, haimet techaher et rei. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um Shabbat Shalom, Elohim melech neman, Elohim é fiel, emitzer Hashem. Se assim o Eterno permitir, estaremos aqui na próxima semana com mais uma porção semanal da Torá. Shabbat Shalom!